Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez nesta noite de adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai, que nós queremos prestar mais um culto a Ele, que só a Ele é devido. Nós estamos alegres porque Deus tem nos dado oportunidades, nesses dias de pandemia que já está se terminando, assim, já está no tempo já de estar voltando à igreja. Nós queremos, por esses dias, próximos 15 dias, no máximo início de outubro, estar voltando já, com os cultos presenciais aos poucos, dando os devidos cuidados. Eu espero que cada um dos irmãos estejam aí nas suas casas bem, com saúde, e esteja aproveitando esses dias para nós estarmos meditando na palavra do Senhor, orando, buscando no Senhor a graça, a misericórdia do Senhor. E nós louvamos a Deus porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui tem nos guardado, de todos os males, todas as dificuldades que temos, as provações, mas nós sabemos que temos sido guardados pela graça e misericórdia de Deus. Nós queremos nesta noite louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui presente, os irmãos presbíteros, o pastor, louvar a Deus pela sua vida que está aí na sua casa, que estará assistindo esta live, Nós temos aproveitado esses momentos e temos aproveitado a internet para termos momentos de comunhão através da internet. E louvado seja o teu nome, o nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias têm se renovado nas nossas vidas a cada dia, a cada momento. Vamos orar neste momento, nesta noite de culto, de louvor a Deus. Baixe sua cabeça onde você está e vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Soberano, Deus de graça, Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, glorificamos a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E nós entregamos as nossas vidas no Teu altar nesta noite. E pedimos a Tua bênção, glorificamos o Teu nome, Senhor, e entregamos as nossas vidas a Ti. Nós queremos prestar este culto ao Senhor. Que o Senhor receba no seu trono de graça, receba da nossa parte aqui, que estejamos, ó Pai, com os nossos corações voltados a Ti. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Abençoe aqueles, ó Deus, que fizeram aniversário, aqueles que estão aniversariando. Que o Senhor tome nas Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada um. Obrigado por mais um ano de vida. Obrigado pela saúde, pelo cuidado, pelas Tuas misericórdias que têm renovado nas nossas vidas. Nós pedimos agora por aqueles também que estão, ó Deus, acometidos deste vírus, ó Pai, que já passaram, aqueles que estão passando por este momento, que o Senhor tenha misericórdia, aqueles que estão com mais dificuldade, que têm sido mais vulneráveis, ó Pai, a esta doença. Nós clamamos em nome de Jesus nesta noite e pedimos ao Senhor que haja restauração, que haja saúde, que se for assim da Tua vontade, ó Pai, que esses irmãos voltem mais fortalecidos e voltem mais fortes no Senhor. Que nós, ó Pai, possamos também, como igreja do Senhor, estar orando uns pelos outros, amando uns aos outros, abençoando realmente esta cidade, abençoando esta localidade onde estamos aqui. Que, ó Deus, nós possamos, durante esses dias, refletirmos, durante esses dias, lermos mais a Tua palavra, buscar em Ti, ó Pai, sabedoria, entendimento na Tua palavra, que possamos, ó Deus, viver para Ti, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Obrigado a Deus pelos cuidados que o Senhor tem tido para conosco, os livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, que hás de fazer em nossas vidas. Assim, ó Deus, nós pedimos também perdão para as nossas faltas. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, do pecado. Livra-nos, ó Deus, daquilo que nós temos, ó Pai, o nosso coração, a nossa tendência da carne tem buscado a fazer, a ouvir, a ler, a falar, a ver. Que o Senhor livra-nos de tudo isso, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis diante do Senhor, mas em Tua infinita graça, em Tua infinita misericórdia, o Senhor nos perdoa. Obrigado, Senhor, pelo perdão, obrigado pela salvação, por Cristo Jesus na cruz, que o Senhor deu o Teu único Filho para morrer por mim, para morrer por todos os meus irmãos, que nós estamos aqui nesta noite gratos por isso, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui prestando este culto ao Senhor. Que este culto a Deus seja
realmente para Ti, que esta palavra desta noite, ó Deus, seja penetrante aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, estar atentos, estar mais, ó Deus, ligados, antenados na Tua palavra, antenados naquilo que temos que praticar, naquilo que temos que fazer, naquilo que temos que vivenciar, a viver somente o Teu Evangelho e ser obediente a Ti, Senhor, ser zelosos, ser cuidadosos diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo que tens feito, pelo cuidado, pelo zelo com as nossas famílias, com os nossos filhos, que tudo que o Senhor tem usado para nos abençoar, tem nos dado, a Deus, o pão de cada dia, tudo que tem feito por nós. Obrigado pelo sustento, pelo cuidado que o Senhor tem tido. Assim nós oramos agradecidos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro em Gálatas, no capítulo 3, do verso 15 até o verso, vamos ver, do verso 15 ao 22. A lei não pode validar a promessa. Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 15. Leremos este texto. Se você tiver a oportunidade de abrir sua Bíblia para acompanhar, vamos ler este texto. Depois nós estaremos orando pela vida do nosso reverendo Cleudimar, que estará trazendo a mensagem desta noite. Oremos. Lemos este texto a partir do verso 15 de Gálatas, do capítulo 3. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e os descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Amém? Esta palavra esteja, realmente falando ao seu coração nesta noite, como falou o meu coração. Que esta palavra venha tocar ao seu coração. A promessa de Deus para com sua vida, para com a minha vida. Essa promessa que foi como foi feita a Abraão, como está aqui no texto. Ela foi feita a mim e a você, que é descendente de Abraão. Que ela é uma promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. E ele concedeu gratuitamente a você e a mim. E que você esteja atento a esta promessa. Esta promessa que é feita por alguém que não é homem para mentir, mas é uma promessa real, mediante ao Senhor Jesus Cristo. Então, ora, o mediador não é de um, mas é Deus que é um. Então, quem fez essa promessa foi Deus. E se Deus fez essa promessa, ela se cumpriu, está se cumprindo e irá se cumprir na sua vida e na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida de toda a nossa igreja e que você esteja atento nesta noite, porque o Senhor tem grandes coisas a falar ao seu coração, ao meu coração também ainda, através da palavra do Senhor. Eu estarei orando e logo em seguida o pastor Cleudimar estará trazendo a mensagem desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor esteja usando o teu servo, o reverendo Cleudimar, nesta noite, para que, ó Deus, a tua palavra
que seja falada por ele, mas seja transmitida vinda do Senhor. Nós sabemos que somos instrumento nas tuas mãos, e o teu filho nesta noite estará, ó Deus, trazendo esta palavra, que ela seja uma palavra de santificação, de salvação, de transformação, de mudança de vida para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de ler, de meditar e aprender na tua palavra aquilo que o Senhor tem nos deixado no ensinamento. Que o Senhor use o teu filho para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estarei falando um pouco da palavra de Deus para os nossos corações nesta noite, que este ensino possa servir de edificação para as nossas vidas. E eu gostaria de trazer uma palavra na epístola de Tiago à igreja. Vamos orar. Paizinho querido, nesta hora nós estamos diante de Ti e nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que tem cuidado de nós, que tem cuidado da Sua igreja. E, ó Pai, nesta hora, neste domingo, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que a palavra de Deus nos fala. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de estar partilhando com os irmãos em Tiago, no capítulo 4, que diz assim, vou ler até o versículo 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, convertei-vos o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra. Na nossa Bíblia atualizada, ela vem como origem das contendas.
mas a gente pode ver que o texto também está trabalhando com a intenção para que nós nos aproximemos de Deus, para que nós tenhamos um relacionamento de qualidade, de intimidade para com Deus. E eu gostaria de trabalhar nesse sentido, que o crente precisa, e eu vejo neste texto que Tiago ele trabalha nesse sentido, que o crente precisa de se aproximar de Deus e que precisa ter um relacionamento íntimo com Deus e que precisa andar com Deus, que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa ouvir os mandamentos de Deus. Eu já falei com os irmãos acerca desta carta e dei uma introdução, mas novamente nós podemos reprisar de que este Tiago é o irmão de Jesus e que ele escreve esta carta e que ele é o pastor da igreja, um homem maduro, um homem que sabe lidar com as atitudes e os comportamentos dos seres humanos. E ele fala que nós somos provados, e estas provações muitas vezes advêm dos nossos próprios comportamentos, do nosso próprio ser caído, e que estas provações elas nascem nos nossos corações e nós temos atitude, e esta provação pode gerar uma tentação, uma atitude de rebelião contra Deus. E trabalhando no sentido que nós precisamos de ter uma intimidade com Deus, um relacionamento mais próximo com Deus, um relacionamento de amizade com Deus, Tiago ele traz alguns perigos, alguns perigos para nós seres humanos. Se a gente olhar a grosso modo, a gente pode ver que este texto ele fala de discussões, de brigas, ele também traz à tona, ele fala um pouco de prazeres, prazeres que estão arraigados no coração do ser humano. Ele fala de cobiça, ele fala de desejos, e ele fala de uma vida de oração, mas também fala de orações que não são orações de acordo com a vontade de Deus, são oração de acordo com o nosso próprio coração. E ele fala que esta oração ela pode trazer malefícios porque ela reforça a ideia dos nossos prazeres, dos nossos desejos pecaminosos. E Tiago ele fala que o homem que segue segundo o seu próprio coração, ele acaba priorizando o seu próprio eu. Ele acaba sendo um idólatra, um adúltero, Se a gente for ver no Velho Testamento, os profetas, do Velho Testamento, eles fazem um paralelo do homem que é idólatra, da nação que é idólatra, de Israel quando estava em idolatria, como uma nação adúltera. Então, diante desta busca de intimidade com Deus, nós podemos e nós somos advertidos pela palavra de Deus de alguns perigos que podem atrapalhar este relacionamento com Deus, esta intimidade com Deus. E Tiago ele chama a atenção. Olhe primeiro o seu coração. Examine o seu coração. O que
ele está sendo fertilizado, o que está saindo deste coração, o que este coração está produzindo, né? E Tiago, ele vai bem direto, ele fala, olha, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Ele chama bem a atenção de uma briga, a princípio uma briga interna. O apóstolo Paulo, ele fala que esta briga é da carne, do espírito, ou seja, da natureza terrena e a natureza divina que está dentro de nós. E Paulo também fala que nós temos as duas inclinações, né? O crente, ele tem a inclinação para pecar, mas ele também, dentro dele, tem o Espírito Santo que o adverte. E Tiago, ele chama a atenção de que dentro de nós existe uma guerra e que esta guerra também pode se tornar uma guerra externa, pode provocar uma confusão externa. Mas por que esta guerra acontece? Por causa do coração. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele falando com os seus discípulos, ele fala que os maus desígnios procedem do coração. Eles nascem dentro do coração. E aí os evangelhos citam alguns pecados. Adultério, a ira, né? Nasce dentro do próprio coração. E Tiago está falando aqui, olha, cuidado com o seu coração. E alguns autores na nossa atualidade, eles trabalham bem isto, né? Edward Welk, ele vai falar sobre os vícios do coração. Paul Tripp, ele trabalha um livro chamado Vocação Perdida, não estou bem lembrado o nome, mas ele diz que todo pecado é idólatra. Ou seja, todo pecado é idolatria, porque ele cultiva um desejo. Mas a obra de Deus é a obra da graça. E esta obra da graça é resgatar os nossos profundos desejos, pensamentos, paixões e motivos de oração para Deus. Nós somos convertidos. James Houston também trabalha um livro chamado Fome da Alma. Ele trabalha que os nossos desejos têm que ser convertidos para a vontade de Deus, para agradar a Deus. Então, Tiago, ele está chamando a atenção dos irmãos da igreja de Jerusalém para que eles examinem o seu coração. Paulo também, diante da mesa do Senhor, ele vai trazer este questionamento para a igreja de Corinto e fala que, diante da mesa do Senhor, nós temos que nos examinar para ver o que não está agradando a Deus. Os desejos nossos, às vezes, podem ser até bem fundamentados, podem ser desejos legais, mas eles não podem estar acima de Deus. Que nós precisamos colocar o nosso coração na presença de Deus e falar para que Deus trabalhe no nosso coração, para que as nossas vontades sejam para agradar a Deus. Ezequiel, ele vai falar que Deus tira o nosso coração de pedra e põe no lugar um coração de carne, ou seja, um coração propenso ao arrependimento e não um coração propenso a cobiçar, desejar
colocar estas coisas como metas principais da vida, ao ponto de lutar para que elas aconteçam a qualquer custo. E muitas vezes isso pode gerar, como Tiago vai citar, vários pecados. Os pecados de cobiçar, fazer com que isso aconteça ao ponto de matar, invejar, fazer guerra, fazer intriga para que isso aconteça. E ao ponto de ele falar, olha, às vezes os nossos desejos são tão terríveis, são tão malignos, que nós somos capazes até de querer manipular Deus por meio do sagrado, por meio da oração. Às vezes nós fazemos oração para Deus, para que Deus atenda a nossa vontade, e às vezes a gente quer, não precisa ser de outro grupo religioso, mas muitas vezes nós queremos manipular e às vezes nós queremos decretar para Deus o que deve ser feito. É claro que Deus não é homem para se submeter às nossas vontades. Deus quer que muitas vezes Deus dá corda para cada um de nós, para que a gente aprenda com Ele, e os eleitos de Deus, Deus vai fazer com que tudo aconteça, para que nós nos acheguemos a Ele, para que nós aprendamos a confiar nele, para que nós nos submetemos à sua vontade. Então, assim como Tiago adverte aquela igreja, nós também temos que sondar o nosso coração, os nossos desejos. Os desejos são as vontades que imaginamos, e nós queremos que essas vontades se tornem realidades. Estas intenções se tornem realidades. Um comentarista falando sobre um pensamento grego, ele fala que as vontades, elas podem nos elevar ao céu, mas também elas podem nos causar desastres. Nem sempre a vontade pode ter uma boa causa, uma boa razão, uma boa motivação, mas ela não pode substituir Deus em nossas vidas. Então, muitas vezes a gente faz tudo para que estes desejos, estas vontades se tornem realidade. E Tiago, ele fala aqui que e ele está falando com crentes da igreja de Jerusalém, e ele fala que muitas vezes eles estavam usando de métodos ilícitos para que essas vontades, esses desejos se tornassem realidades, e ao extremo para que tudo aconteça. Trazendo para os nossos dias, nós também podemos fazer de desejos, de motivações certas, como, por exemplo, ter conforto, mas muitas vezes esse conforto leva a você trabalhar muito, a você deixar sua família de lado. Você tem uma boa motivação, mas você usa de métodos ilícitos, ou seja, você rouba o tempo dos seus filhos, da sua família, para que os seus desejos, para que a sua vontade se torne realidade. Nós temos que aprender que não vale a pena usar desses métodos ilícitos, ou seja, de brigas, discussões, de guerras internas do nosso próprio coração. Nós passamos a sofrer
Isso daí pode trazer até doenças psicológicas, podem trazer depressões, porque a depressão muitas vezes pode ser fruto desta guerra interna do nosso coração, de nós queremos controlar, de nós queremos que estes desejos se tornem realidade, nós queremos controlar toda a situação da vida e esquecemos de que Deus está sobre o controle, que Deus quer relacionar conosco, andar conosco e Ele quer que você descanse nele. O próprio Senhor Jesus falou para que nós não fiquemos ansiosos com a comida, com o vestir, com o dia de amanhã, porque Ele cuida de nós. Ele cuida dos pássaros, como ele cita no Evangelho de Mateus. Mas nós também podemos tirar um segundo ensinamento neste texto, no qual, a partir do versículo 4, ele fala que para que nós tenhamos um relacionamento de qualidade com Deus, para que nós nos acheguemos, para que nós possamos entender as nossas vidas, nós temos que levar uma vida de fidelidade, uma vida de integridade com Deus. E isso daí, na outra versão, ela é traduzido como Tiago chama aqueles irmãos de adúlteros. Lembrem-se, irmãos, vocês estão sendo adúlteros para com Deus, vocês estão sendo infiéis. Quando nós ouvimos os nossos próprios desejos, quando nós ouvimos a nossa guerra interna, quando nós damos vazão a esta guerra, quando nós damos vazão a essas contendas, quando nós impomos a nossa vontade, nós estamos cultuando a quem? Nós estamos cultuando muitas vezes a nós mesmos. Nós podemos estar cultuando também ao próprio Senhor deste mundo, porque lá no final ele fala, olha, vocês têm que viver uma vida de fidelidade, uma vida de santidade, uma vida reta, porque vocês viverem uma vida reta, vocês serão capazes de resistir ao diabo, porque vocês têm a força, a intimidade com Deus. Então, para esta vida de intimidade, de relacionamento com Deus, não há lugar para a idolatria. E se nós identificarmos os vícios do nosso coração, nós identificarmos os desejos distorcidos que estão fora da vontade de Deus, nós seremos capazes de identificar a idolatria. Talvez a idolatria que nós estamos cultuando a nós mesmos, o culto que está sendo praticado no nosso coração, pode ser o culto ao emprego, o culto ao dinheiro, o culto ao conforto, o culto à família, o culto a outra série de outras coisas, o culto aos filhos e não o culto a Deus. Deus tem o seu lugar e ele exige fidelidade. Mateus 6:21 fala que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Que o nosso tesouro seja cultuar a Deus. Que o nosso tesouro seja servir a Deus. Que o nosso tesouro seja viver uma vida exclusiva para Deus. Que o nosso tesouro seja confiar em Deus. Que o nosso coração esteja firmado nestas coisas. Os desejos às vezes norteiam a nossa vida para distanciar de Deus. Que a nossa oração possa ser uma oração correta, de pedir a Deus para que Ele converta o nosso coração duro, né?
os desejos da carne, pendem para o pecaminoso. Nós que somos da tradição reformada, nós sabemos que o ser humano, quando caiu, ele se tornou distante de Deus. Ele teve queda total. E nós sabemos que para voltarmos para Deus, os nossos corações têm que ser convertidos a cada dia. Você tem que se colocar diante de Deus e pedir para que Ele converta o seu coração para você viver uma vida de santidade para com Deus. Os desejos do nosso coração, os desejos pecaminosos, eles vão exigir cada vez mais um sacrifício ao nosso eu. Você começa a ter, por causa dos seus desejos, você tem medo do que os outros pensam de você. Você tem medo e você zela pela sua personalidade como se fosse a última coisa. Você, meu irmão, nós temos que zelar pelo nosso culto a Deus e pedir para que Ele que cuide de nós. A história no Velho Testamento tem a história de uma mulher que ficou viúva, ficou endividada, os seus filhos seriam levados para ser escravos, mas Deus cuidou daquela mulher, cuidou nos mínimos detalhes, pagou, proveu a situação para que os bens, para que o milagre que aconteceu, ela pudesse pagar a dívida e viver por resto da vida. Então, este mesmo Deus que atuou lá no Velho Testamento, Ele atua também nos nossos dias e Ele quer que você viva uma vida de fidelidade para com Ele. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, mas se preocupa com o seu culto a Deus e que Deus irá cuidar de você a todo instante e a todo momento. É melhor seguir a vontade de Deus, muito melhor, do que seguir ao seu próprio pensamento, às suas próprias ideias. Você pode ficar doido em querer seguir a você mesmo, seguir os seus pensamentos. Mas Tiago ele vai caminhar para o final do seu ensino, nesta aproximação para com Deus. Nós vimos que para aproximarmos de Deus, nós temos que examinar o nosso próprio coração e ver o que está desagradando a Deus. Nós aprendemos também que nesta vida de aproximação a Deus, nós temos que viver uma vida de fidelidade, e viver esta vida de fidelidade é pedir a intervenção de Deus, é Deus agindo dentro de nós a todo instante. Mas Tiago, ele nos fala claramente que nesta vida de intimidade com Deus, de aproximação de Deus, nós temos um entendimento bem claro que Deus nos chama a todo instante. E Deus nos chama por meio do seu Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro e ele fala, olha, o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus está zelando de nós, ele está trabalhando dentro de nós. E Tiago, ele fala bem claro que este Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito zeloso, é um Deus zeloso. E ele vai trabalhar com os seus eleitos de uma forma bem clara, bem precisa, e vai mostrar os pecados que estão se levantando contra Deus, os pecados que estão nos dominando. Seja este pecado a ira, seja este pecado o adultério, seja este pecado os maus negócios, seja este pecado
a briga, a dissolução, seja estes pecados, o ódio, ou seja qualquer um pecado, qualquer nome, este Espírito que é Deus trabalha em nós para que nós abandonemos estas práticas. O texto nos fala que Ele habita em cada um de nós. Então nós temos um consolo. Nós podemos ver esta finalização de Tiago como um consolo. O próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele falou que não os deixariam órfãos. Ou seja, nós também somos discípulos do Senhor e nós não estamos órfãos, porque o Espírito de Deus trabalha em cada um de nós. E Tiago fala, olha, vocês têm a consciência de que o Espírito é zeloso e ele habita em vocês, mas vocês sujeitem a voz do Espírito à voz de Deus. Não se rebelem, porque sujeitando a voz de Deus, sujeitando ao Espírito, vocês vão resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas aí vem a pergunta, mas se eu não resistir, se eu não sujeitar ao Espírito de Deus, o texto nos fala que o Senhor, ele resiste aos soberbos, os exaltados, os rebeldes. Ele quebra os rebeldes. Ele põe o soberbo no seu lugar. Ele ensina. Não é porque o filho soberbo, rebelde, vai deixar de ser filho, mas Deus vai botar ele no seu lugar. O Espírito Santo de Deus vai colocá-lo, vai ensiná-lo a qualquer jeito. Mas Deus dá graça aos humildes, os que se sujeitam, os que atendem ao chamado de Deus com humildade, eles pegam o caminho mais fácil, ou seja, com um aprendizado mais rápido. Então, nós, diante disso, quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós ouvimos este Deus zeloso trabalhar em nós, nós resistimos ao diabo, nós nos achegamos a Deus, temos uma vida de fidelidade, de intimidade com Deus, e Deus com certeza, Ele vive também, Ele tem um relacionamento com cada um de nós. Nós somos agraciados, apesar de sermos pecadores, não merecermos esta graça de Deus, mas Deus, pela sua eterna compaixão, Ele purifica o nosso ser, limpa o nosso coração e nos prepara para a glória. Nós podemos aprender um pouco acerca disso. E Tiago, ele ensina no primeiro ponto que existem brigas, existem dissoluções, existem guerras internas dentro de nós e que nós precisamos identificar que muitas vezes estas guerras, estes desejos, estes vícios do coração nos atrapalham a aproximarmos de Deus, a viver uma vida íntegra, a viver uma vida de qualidade, a viver uma vida mais próxima de Deus. E Tiago, ao nos ensinar que nós precisamos também desenvolver esta fidelidade, nos ensina que é necessário que nós vivamos uma vida de arrependimento, de conversão diária, de reconhecimento de que estes desejos, de que estas vontades distorcidas desagradam a Deus.
E por fim, Ele nos dá o conforto que Deus habita em cada um de nós e Ele não desiste de nós, porque Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que ensina a cada um de nós, mesmo quando somos soberbos. Ele nos abate, Ele nos coloca no nosso lugar e nos mostra como proceder. Porque o Filho de Deus deve viver e precisa viver uma vida de humildade, de aprendizado. Porque vivendo esta vida de humildade e de aprendizado, nós seremos vitoriosos e nós resistiremos ao diabo e ele fugirá de cada um de nós. Que você possa levar esta palavra para o seu dia a dia e que você possa aprender que Deus tem trabalhado na sua vida. E brevemente estaremos juntos na igreja e que você possa estar vindo para ouvir a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pelo ensino da Tua palavra. Ó, Pai querido, trabalha no nosso ser para que nós possamos reconhecer os pecados que nos levam à nossa egolatria, à idolatria de nós mesmos. Pecados que muitas vezes trazem confusão, trazem briga, trazem discórdia. Pecados que muitas vezes, Senhor, traz a quebra do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal, do relacionamento como igreja, como irmão, do relacionamento com os nossos amigos. E muitas vezes pecados que quebra o nosso relacionamento para contigo, Senhor, porque nós passamos a adorar a nós mesmos, os nossos desejos e as nossas vontades, mas que nós possamos aprender que Tu estás acima de todas as coisas, que Tu és o nosso Deus. Ó Pai, ensina-nos a sermos fiéis a Ti, porque nós sabemos que Tu és fiel. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti, porque Tu habitas em nós. Ó Pai querido, sê conosco, em nome de Jesus. Nesta semana nós possamos ter uma semana de vitória, uma semana de bênção, Senhor, para a nossa vida. Em nome de Jesus. Receba a bênção, meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja presente nas nossas vidas até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau. E até o dia que nós nos vermos.